Já fazem vários anos que diversos tipos de horrores foram explorados em todos os lugares da internet, da mídia, do cinema e de quase todas as formas artísticas que a gente conhece, JJ que eu digo. Só que apesar de muito já ter sido explorado, existe um tipo de horror que nunca perde o peso e sempre consegue te passar aquele sentimento ruim, amargurado, triste, errado. Sim, esse aí é o horror religioso, que na minha opinião é o maior causador de crises existenciais do mundo junto do horror cósmico. Então se preparem, pegam uma pipoquinha, relaxem e agachem que eu vou falar um pouco sobre como e por que esse gênero de horror vem crescendo tão escaralhadamente por agora. Então, sem mais delongas, vamos se aprofundar e entender qual que é a verdadeira beleza do horror religioso. E por mais que você provavelmente não conheça muito desse tipo de horror, basta dar uma pesquisadinha que você acha um monte de... Porra, não quer carregar, cara? Eu falei, cara, pra você desinstalar essa porra, mano. Mas qual navegador a gente vai usar, hein? Verdade, né? Mas eu lembro de um, cara. Como era o nome? Ah, sim! O Opera GX! Opera GX esse que não é simplesmente um navegador. Ele é o navegador, tá? Já que o Opera GX, que já era bom antes, atualizou e até o seu PC batata vai tancar umas 15 abas. Já que o Opera se destaca de qualquer outro navegador. Afinal, o geral tá cansado de abrir aquele navegador lá e ter seu PC explodido de tanto travar. O que não acontece com o Opera GX, já que além dele ser mais otimizado do que os outros navegadores, nessa barrinha de ferramentas aqui do lado, que por sinal te deixa um clique do seu site favorito, ele veio com o GX Control, que te permite limitar o uso de memória RAM caso você tenha um PC fraquinho. Também contando com o GX Cleaner, que limpa o seu cache e deixa seu PC muito mais rápido. E também tem o nosso preferido, que é o GX Mods, que deixa a gente personalizar completamente o Opera GX. E dá pra brincar também. Ah, velho. Que porra é essa, cara? Porra, meu. Nossa, Clash Royale, primo. Ah, velho. Eu curti esse, velho. Isso não existe. Então, se você quiser relaxar e agachar de graça com Opera, o link tá na descrição. Mas agora, vamos pro vídeo. E pra começar, é interessante a gente se perguntar o motivo de existirem tantos criadores que enfiam um pouco que seja de horror religioso em suas obras, seja de forma direta ou indireta. Porque obras como Bloodborne com a Igreja da Cura e toda aquela pira de fanatismo religioso, Blasphemous com toda aquela temática catolicista apreensiva que explora o máximo da penitência e do castigo, ou Dark Souls sendo Dark Souls, são obras absurdamente boas que às vezes são completamente distintas em gráficos, modalidade, personagens e histórias, mas muitas vezes terminam se encontrando nesse estilo de horror. E essa conexão acontece por vários motivos. Afinal, a grande maioria das obras que tem algum tipo de terror incluso ou horror tem o intuito de te contar uma história e te chocar. Seja fazendo você jogar cagado de medo do Michael Jackson possuído te pegar, seja fazer você ficar querendo saber o que caralho está acontecendo com essa freira maluca, ou seja fazendo você acreditar em algo durante um bom tempo pra depois, o plot twist não era o Michael Jackson. E a base pra esse tipo de horror funcionar é pegar uma parte dos nossos medos mais absurdos e comuns e transformar eles em realidade. Tanto que o horror cósmico é muito bom justamente por causa disso, já que diversos jogos exploram a realidade onde seres transcendentais simplesmente interagem com os seres humanos e com o planeta Terra, fazendo a gente questionar nosso tamanho, nossa realidade, o sentido de tudo, o significado de tudo. E enquanto você pensa nisso, já foi, papai, o horror cósmico já entrou na sua mente e você tá tipo assim: bota o ai, Alexandre de Moraes aí na lua, por favor, obrigado a Deus. E recentemente eu descobri o jogo Look Outside, e puta merda, meu mano, que obra sensacional, já que Look Outside conta a história de Sam, que vive em um mundo onde ninguém pode sair de casa, é tipo um Covid-19. Só que aqui, em vez de o vírus, é o Satanás que tá lá fora. Porque ninguém pode olhar pra fora, meu irmão, já que quem olha pra fora simplesmente vira um monte de coisa. Cresce vários olhos no corpo da pessoa, sei lá que porra acontece. E às vezes a pessoa que olha fica até com a mente sã, mas o corpo vira uma bola de carne fudida, toda bizarra. E sim, é uma obra de horror cósmico, mas não necessariamente foca num monstro. Vou ter que lutar contra um monstro fudido de 10 bilhões de tamanho. Não, Look Outside fala mais sobre o que acontece em torno desse monstro do que necessariamente com ele, entende? E Look Outside foi criado com a base exata de horror cósmico, que é não saber o que tá lá fora, porque o jogo explora muito bem a nossa curiosidade, já que a qualquer momento você pode simplesmente olhar pra fora, o que não é uma coisa tão interessante de se fazer. Além de também explorar muito dos nossos medos com alguns inimigos, fobias, mexe um pouco até com o nosso senso de empatia, e tudo isso por causa de algum satanás que tá lá fora e tá transformando todo mundo num bolão de carne. E sim, apesar do chocante, do absurdo, seria uma base também pra esse tipo de horror, a base principal do horror cósmico, como eu falei, é o tão
famoso desconhecido, aquilo que nos deixa inquietos, curiosos, relutantes. Isso é muito da hora quando feito de uma boa forma, assim como foi feito em Look Outside. Eu não sei se você percebeu, mas eu gosto de Look Outside. E sim, o horror religioso segue uma base bem parecida, mas em vez de mexer com a nossa curiosidade e medos mais distantes e incompreensíveis, ele mexe com o que mais faz parte da vida da grande maioria de nós, com o que mais confiamos, com o que mais conversamos, acreditamos e nos devotamos. A religião. Brincadeira, é Deus. E agora finalmente chegamos no ouro, já que o horror religioso é de longe o que mais mexe com a cabeça de quem não tá preparado pra esse tipo de coisa. Porque como eu falei, a base dele não é pegar totalmente no desconhecido, é pegar no que acreditamos. É como se você tivesse o amigo mais puro do mundo e que já conhece há 15 anos e de repente depois de você chamar ele pra dormir na sua casa, você sente uma coisinha te cutucando. Então, é algo parecido, já que o horror religioso, quando encaixado de uma forma bem feita, gosta de brincar de forma maliciosa com figuras que somos ensinados a ter confiança naturalmente ao decorrer de nossas vidas, sejam freiras, padres ou até figuras religiosas divinas. E é bem aí que ele brilha, afinal a mistura de temas teológicos com medo existencial é a fórmula perfeita para jogar a gente no vale da estranheza e no medo até de alguma condenação ou de alguma corrupção espiritual. Já que perceba, pessoas com crenças mais fortes costumam ser bem intolerantes quanto a jogos que envolvem suas religiões. Afinal, se você falar kkk, Jesus, acabou meu parceiro, você vai ser linchado por 5 testemunhas de Jeová. Isso prova que o horror religioso é de longe o mais fácil de se aplicar de forma indireta, mas o mais difícil de se aplicar de forma direta, já que muita gente nesse mundo é religiosa, então conseguir encaixar algum conceito religioso já é bem difícil, então imagina o quão difícil é fazer um jogo inteiro baseado nesse conceito, ainda mais fazer ele ser visto de uma forma artística e imersiva e não simplória e intolerante. Por isso eu admiro tanto jogos como Faith the Unholy Trinity, que é um jogo onde você é um padre e vai passando a reza braba em um monte de lugar bizarro, mas no final termina que o jogo é uma história que vai além de puramente religião, fala sobre crenças exageradas, manipulações, arrependimento, solidão e muito mais em um jogo onde você se caga todo, sendo que ele só tem um gráfico completamente minimalista. Também tem Nun Massacre, que fala sobre obsessão, loucura, assassinato e grande parte das tiranias e maluquices vem da freira, que é a vilã do jogo. E por mais que o jogo seja no estilo de perseguição e puzzle, ainda assim consegue entrar uma puta de uma história foda e no final faz você ver que as freiras não são tão santinhas assim. Tá vendo? Essa parada mexe com a gente, faz a gente pensar muito mais em como esse tipo de crença é completamente maleável e pode ter sido completamente manipulado desde o nosso nascimento e a gente nem percebeu. Também faz a gente pensar que existem pessoas que já foram tão doutrinadas a pensar de um jeito completamente antiquado que às vezes a pessoa até segue a mesma religião que você, mas faz coisas que são até inacreditáveis, cara. Quantas vezes você já viu notícia de pastor passando um negócio nas varoias, cristãos traídos, pessoas religiosas tendo uma visão completamente distorcida de às vezes a mesma religião que você? Isso vai além do físico, chega no espiritual. Esse tipo de horror tem a capacidade de fazer você não só pensar que existem coisas absurdas há anos-luz daqui, mas fazer você pensar que pode estar sozinho, que Deus pode não existir, que nada disso aqui faz sentido e que na realidade a essência de Deus que um dia esteve no mundo pode já ter sido completamente distorcida pelos seus próprios seguidores, pelos próprios humanos. Isso é tão bizarro que há um tempo atrás estava tendo uma trend de um tal de Jesus ortodoxo lá no TikTok e meu irmão, o que tem de gente maluca com isso aí é brincadeira, já que o Jesus ortodoxo é basicamente o mesmo Jesus, mas interpretado pela tradição ortodoxa. Só que no TikTok começou uma brisa de um monte de gente de achar que esse Jesus é falso, já que ele não tem furos na mão, ele não sorri. Mas enfim, na minha opinião, cara, esse tipo de horror é um dos que mais tem potencial, mas que é bem pouco aproveitado pela galera de forma profunda. Então, se você sabe de alguma obra que aborde esse tema um pouco melhor, arrasta pra baixo e dá uma comentadinha aí e aproveita já arrasta pra cima e enfia o dedo no brincadeira, se inscreve no canal. E no mais é isso, minha gente. Se vocês também querem que eu faça vídeo sobre horror cósmico, comenta aí que eu vou fazer. Obrigado por tudo. Tamo junto. Fui!